Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com essa carinha bem redondinha de reta final de gestação. Mas resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho sobre os meus hábitos de leitura e o que eu fiz para que eles fossem mais constantes nos últimos 2 anos. Esse é o meu Kindle, com essa capa. Bem cheguei, mas é porque a capa dele tava bem detonadinha e eu resolvi colar uns adesivinhos. E todo aqui na temática Meninas Malvadas, que foram os adesivos que eu tinha aqui. Enfim, e ficou um Kindle mais descoladinho. Ele era só azul, por muito tempo ele foi só azul, só que tá muito detonada essa capa, enfim. E eu ia até comprar outro, mas assim, com toda capa de Kindle que eu compro, acontece isso depois de um tempo. Mesmo porque eu sou uma pessoa que eu levo o Kindle pra todo lugar. E não adianta, detona, né, gente? A chave passa aqui dentro da bolsa, enfim. A Amora pisa, eu também passo a unha. Atualmente eu tô lendo esse livro aqui, que é do Clube do Livro, que tem um vídeo aqui que eu conto, né, que eu comecei a participar de um Clube do Livro aqui em Toronto. Comecei acho que em novembro. Talvez outubro? Enfim, comecei a participar de um Clube do Livro, a gente já tá... Esse é o 4º livro, então tem uns 4 meses. Esse é o 4º livro, esse é o livro de fevereiro já. Porque o livro de janeiro tinha lido recentemente e não reli, porque não faz um tempo, não faz um ano que eu tinha lido esse livro, então eu não reli. E aí eu já comecei a ler esse, que é um pouquinho mais longo, mas eu tô em 60%, então falta 40% mais ou menos. E também agora na reta final da gestação. O último encontro eu não fui, porque foi longe. O próximo vai ser bem perto da minha casa. E é caminho pro hospital. Então talvez eu vá. Mas vamos ver. Vai ser... Também não sei, né? É que minha criança nasce até lá. Eu vou com recém-nascido. Enfim, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas, então a primeira dica, que eu só comecei agora recentemente, mas que eu acho que ajudou também, participar de um clube do livro ajuda mesmo. Eu tenho até uma conhecida que ela tem um clube do livro dela, tudo, que é bem focado pra carreira, pra profissionalismo e tal, não sei o que. Caso alguém queira participar, me fala que eu deixo o link aqui. Acho que ela cobra, sei lá, R$30 por mês. E não participo, porque era mais voltado pra carreira, enfim. E eu confesso que eu queria algo mais leve, enfim. E esse, a gente tem votação de livros, alguém fala, eu queria ler tal, fulano fala tal. A gente tem votação e normalmente são livros assim com umas historinhas que fazem você refletir, mas não é nada assim muito, sabe? Por quê? Porque como eu tô na fase do ser mãe, eu tava até refletindo sobre isso essa semana, né? Eu fiz mentoria na minha vida 2 vezes até hoje. A primeira vez foi numa fase que eu tava muito desanimada profissionalmente. E eu queria, tipo, um novo rumo e não tava sabendo muito como encontrar. Aí eu busquei uma mentora, que assim me ajudou muito. E eu fiz, na época, uma mentoria assim meio que pra vida. Que, gente, assim, me direcionou de uma forma que até hoje... O que eu vivo hoje, eu olho pra trás, eu pego o caderno, as anotações que eu fiz na época, e essa mentoria me direcionou, sabe assim? Sabe quando você tá meio, tipo, desanimado, não sabe o que faz, olha pra um lado, olha pro outro, não sabe onde vai? Fiz a mentoria, e me ajudou muito naquela época. E agora, quando eu vim pro Canadá, eu comecei uma outra mentoria também, que foi mais por conta da minha mudança, minha adaptação, enfim, mas também pensando na minha vida profissional. E aí, todas as reflexões, né, que a mentoria levanta em você, porque como que eu definiria o processo de mentoria na minha vida? Tipo, ela tem um pouco ali do autoconhecimento, porque você precisa de... Como posso dizer? Você precisa de saber, mais ou menos... Não precisa saber qual caminho você quer chegar, mas você tem que ter ali uma noção, pelo menos, do que você quer, para que você encontre um caminho.
E o processo de mentoria meio que ele te leva, sabe? Ele meio que te conduz, enfim. Eu acho bem enriquecedor. E eu tava justamente falando com essa mentora agora recente do quanto às vezes a gente precisa entender as fases da vida que a gente está. E ter um autoconhecimento também do que a gente quer para aquele momento. E então não adianta também eu querer participar de clube do livro profissional que fale de vida profissional e tal, não sei o quê. Se eu tô numa fase que a minha prioridade hoje é saber sobre desenvolvimento infantil, tá entendendo? Minha prioridade hoje é saber mais sobre amamentação, sobre parto. E tá tudo bem, tipo, é uma fase da minha vida, que enfim, pode se estender ou não, depende de mim e do que eu quero pra minha vida. Então, atualmente, eu tô nessa fase mãe, né, que eu tô amando viver, enfim, foi uma fase que eu sempre quis viver e que eu esperei bastante, eu achei. Pelo menos eu acho que eu esperei muito pra viver tudo isso. Eu deixei assim pros 45 do último tempo. E, claro, eu depois posso estar grávida de novo e vou viver, enfim. Mas eu acho que eu me dediquei já bastante à minha vida profissional, já me dediquei bastante a outras coisas e agora a minha prioridade é viver essa fase, que tem sido uma delícia. E aí, por que eu escolhi esse clube do livro específico? Tem o clube do livro da Gabriela Prioli, que eu nem sei quanto custa, mas que é super bem falado, né? Do Leandro Carnal. Enfim, tem vários clubes do livro, né? Tá super em alta. Mas por que eu escolhi esse aqui, né? Primeiro por causa das amizades que eu já falei aqui. Então, pra conhecer outras pessoas em Toronto, que aqui eu acho bem difícil fazer amizade. E justamente essa minha conversa com a minha mentora, ela falava isso também, né? Das pessoas que moram aqui e que têm a mesma dificuldade que eu. Que por mais que seja amizade com brasileiros, não é a mesma coisa do que eu tenho dos meus amigos da vida inteira no Brasil. Então, eu escolhi esse clube porque também é um clube leve. As meninas é mesclado, então tem as mais velhas, tem as mais jovens, e os livrinhos têm sido assim, ó, gostosinhos de ler. Alguns te fazem ficar com o cérebro liso, você não pensa em nada, só quer saber quem matou quem. Outros te fazem refletir um pouco mais. Você pega, tipo, o de janeiro foi Véspera, da Carla Madeira. Gente, sério, Carla Madeira, eu não tenho nem definição pra essa mulher, de verdade, assim. Ela foge de tudo, assim, não sei. Ela é uma escritora brasileira, assim, maravilhosa. De verdade, leiam. Tudo é Rio, A Natureza da Mordida, Véspera. E assim, eu li Tudo é Rio porque eu vi que tava várias pessoas indicando tudo. Li e fiquei assim, gente, não se aproxima de nada. E faz você pensar em tudo, assim. Não tem, sabe? Daria uma novela, o livro. Mas não é desses drama barato. Ai, eu não sei explicar. Enfim, se puderem, leiam. Se tiverem interessados, leiam. Porque ela é brasileira, né? Então, também a gente tem que, acho que, valorizar os nossos escritores. Enfim. E antes desse foi, tipo, o Assassinato no Internato. Que, assim, Assassinato no Internato? Assassinato no Internato. Que, assim, é um livro bom, mas, assim, deixa o cérebro liso. Você não pensa em nada. Carla Madeira já faz você refletir um pouco mais. Esse aqui que eu tô lendo agora tem levantado algumas reflexões, principalmente porque é uma mãe que lida com os filhos jovens, assim, com 20 anos, meio que adolescentes, assim, naquela transição da adolescência pra ser adulto. Só que é um filme antigo. É um filme antigo, não. Acontece numa época antiga. Então, eu acho que pra gente, por exemplo, eu com meu filho, talvez eu esteja passando por esses dilemas mais cedo. Não porque os filhos dela têm 20 anos. Mas eu acho que pela década que eles tinham 20 anos e estavam vivendo aquilo. Hoje em dia, os pais passam por isso com os filhos, sei lá, com 15, 16 anos. Essa coisa, né, do pequeno ser já achar que é adulto, enfim, e acabar se colocando em situações meio complicadas da vida. Enfim, um livro bom, não tô querendo dar spoiler nem nada, mas que tem me feito refletir um pouco
tô em 60%, ainda tô naquela fase, tipo, meu Deus, pra onde isso vai parar? E, enfim, é gostoso. Então, a primeira dica que eu dou, 10 minutos falando pra falar a primeira dica. Primeira dica, se eu pudesse dar pra vocês, é entenda o momento de vida que vocês estão, qual tipo de livro que vocês querem ler e, se possível, entre no clube do livro, que vá te incentivar. Porque o clube do livro nada mais é do que você tem um mês ali pra ler aquele livro, depois a gente vai discutir e tal, não sei o que, isso dá um up. Segunda dica, que eu, Marília, é muito pessoal. Eu não consigo ficar. Por exemplo, eu tô lendo esse livro agora, mas vai dar um dado momento que eu vou falar, gente, não aguento mais. Li dois, 3 capítulos, eu quero continuar lendo, mas eu não quero continuar lendo essa história. Então, o que que eu faço? Eu tenho uma técnica de meio que, talvez a gente pode chamar de leitura dinâmica. Então, você pega mais de um livro sobre assuntos diversificados. Peraí que tem um cachorro comendo um brinquedo de uma forma um pouco preocupante. Amora, você tá... Amora. Ó, pedaço do brinquedo. Não tem nem vergonha na cara. Tava atrás da bolsa, se escondendo, que tava fazendo arte. Enfim, então você pega mais de um livro sobre temas diferentes. Então não adianta você ler 2 romances juntos, porque eu particularmente, não sei você, mas eu começo a ficar confusa. Então eu pego, tô lendo um romance, uma historinha X, eu leio junto outro livro. Por exemplo, eu gosto muito de ler livros sobre autodesenvolvimento, sobre mudança de postura mesmo, não sei se seria uma autoajuda, pode ser que seja. Então eu leio esses livros sobre comportamento e agora tô na vibe de ler livros sobre maternidade. Então eu pego assim, olha ali, Amora, eu tô de olho em você e não vai comer, só pra roer. Enfim, porque isso aqui ela engole, gente, se eu deixar, engole, maluca. Enfim, então eu pego uns 3 tipos de livros. Então, por exemplo, eu li 2 capítulos do Clube do Livro, mas eu não aguento mais o drama familiar lá daquele livro. Eu mudo e continuo lendo. Então, sei lá, eu tenho 1 hora pra ler, mas eu li 20 minutos e eu cansei daquela história, eu troco. Então, você mantém o hábito de leitura. Mas isso não funciona com todo mundo. Eu faço isso desde que eu sou mais nova. E já fui julgada de diversas formas por causa disso. De que era loucura e etc e tal. Ela olhando, me julgando também. Enfim. Então, uma dica que você pode tentar aplicar pra ver se é possível com você. Então, essa é a 2, isso. Clube do Livro, a leitura dinâmica. 3, largar o celular, Na verdade, né, hoje em dia tem bastante discussão sobre isso, sobre higiene do sono, de tirar o celular no mínimo 1 hora antes de dormir, não olhar mais pra tela do celular, evitar. E aí eu tenho tentado fazer isso, então largo o celular, não fico rodando vídeo, né, porque muitas vezes eu fazia isso, tipo, ficava vendo vídeo e aí desligava o celular e virava pro lado e dormia. Parei, gente, com isso, não faço mais. Confesso que eu fazia muito isso, principalmente porque eu trabalhava numa correria o dia inteiro e não conseguia ver nada da internet, nem tudo. Assim, via mensagem no WhatsApp, respondia, mas não tinha aquele tempo de ficar vendo aleatoriedade. E aí eu meio que fazia isso antes de dormir, que era o tempo que eu parava. Então eu troquei. Fico às vezes meio que por fora do que tá acontecendo, de vídeo e tal, até mesmo do que tá acontecendo na vida das pessoas. Agora não, porque a minha rotina tá bem mais tranquila, então eu consigo acompanhar. Mas eu comecei a trocar isso. Então, se eu tenho um dia muito corrido, eu não troco os meus minutos antes de dormir no Kindle pelo celular, entendeu? Então, tipo, o Kindle fica do lado da cama, antes de dormir, eu leio. E deixo a luz bem baixa. Porque ele também é uma tela, né? É uma tela. Enfim. Então, isso. Então, esse é o 3. O 4 é tá sempre com ele. Então, assim... Marina, mas você não prefere livro físico? Gente, o livro físico pra carregar é complicado. Eu já perdi muito livro nessa brincadeira. O Kindle, ele é compacto, né?
Agora, o que que acontece? Eu tenho esse Kindle aqui, é o meu segundo, porque eu perdi o primeiro. O primeiro era aquele pequenininho, simplesinho e tal. Gente, e atende. Se você vê, fulano de tal tá vendendo o Kindle dele e tal, tá bom, em bom estado, funcionando. Gente, compra porque isso aqui é um investimento. Eu vi que agora a Amazon lançou outras linhas, né? Tipo, uns bem chiques. Mas tá muito caro. E tá muito caro aqui. Imagina no Brasil quanto é que não tá. No Brasil, esse aqui já não tava mais tão barato depois da pandemia. Eu comprei o meu antes da pandemia. Só que em 2022 eu esqueci ele dentro do avião, naqueles sacos. Tentei ir atrás de tudo quanto é jeito, mas a gente tava no aeroporto no Marrocos. E, enfim, a boa vontade foi imensa, só que não. E foi-se, acabou. Perdi o bendito Kindle, troquei por esse. E assim, já coloquei um monte de... Pega aqui, gente. Cachorro. Fala, viu? Falta pouco falar. Já coloquei um monte de livro aqui. Assim, não tenho o que falar. Isso aqui é vida. Você põe dentro da bolsa e aí você vai numa consulta. Então, te deixam lá esperando. Kindle, gente, é muito bom. De verdade. Porque aí vira um hábito, entendeu? E dependendo da história que você tá lendo, você também não quer mais parar de ler, não, viu? Toda oportunidade que você tem, você tá sentado lendo. E isso também me ajudou. Então, agora vamos pra quinta dica. Teve um livro que mudou, assim, completamente. Eu tinha voltado ao hábito da leitura, mas assim, era um hábito meio que domingo à tarde, tomar um chá, ler um livro. Sábado, um sábado assim meio de descanso, depois da faxina. Tava desse jeito. Até que eu decidi, eu falei, não, preciso voltar. Só que eu decidi, mas não conseguia, gente. Mesmo tendo tomado a decisão, assim, não tinha nenhum livro que me prendia. E eu sempre misturo uma autobiografia, assim. Eu pego uma biografia de alguém que eu admiro, tudo, e ponho junto. Então, um livro de desenvolvimento, agora livro sobre maternidade, na época que eu tava mais envolvida com mestrado, um livro sobre mestrado, um livro aleatório e uma autobiografia. Então, normalmente eu ia revezando nesses 4, mas mesmo assim o negócio não andava. Só que o que eu comecei a fazer? Comecei a ler suspense, gente. Comecei a ler suspense. Aí, às vezes, as autobiografias, eu confesso que até que é um tipo de livro que eu também leio rápido, porque eu acabo me envolvendo muito na história, gostando, enfim, principalmente são pessoas que eu realmente admiro. Então isso também é uma dica que eu dou. E o suspense, gente, o primeiro, assim, que eu li mesmo foi A Paciente Silenciosa. Gente, eu não conseguia parar de ler. Quando eu terminei, eu fiquei, meu Deus! Enfim, e aí eu comecei a ler sempre um livrinho, assim, de suspense, e esses vão muito rápido. Então, às vezes em um mês você leu. Então, essa é uma dica também para te fixar na leitura. Essas são as minhas 5 dicas. Esse vídeo já tá grande, tá? Eu acho que dá pra gente fechar aqui, nessas 5 dicas. Mas pra mim, o que funciona pra manter a constância é intercalar. Intercalar livro. Não sei se vai funcionar pra você, mas essa é a minha dica. E a minha outra dica, se eu pudesse dar, eu sei que tem gente que não, eu prefiro livro físico, tal, tudo isso aqui. Mas o fato de você poder trocar, tipo, eu tava lendo esse aqui, mas peguei bode aqui do personagem por 10 minutos, quero dar um tempo dele. Você não vai parar de ler, porque é só você virar aqui, ó, e você escolhe o outro, sei lá. A Coragem de Ser Imperfeita, aqui, ó, dessa autora que é super famosa lá, que fala do... Tá em 34% esse livro. Esse livro, eu acho ele fantástico, só que não consigo ler assim contínuo, porque eu preciso parar e processar o que ele tá falando. Então, fica aí a dica. Eu tava lendo esse aqui, ó, também é de desenvolvimento, autopersuasão. Como lidar com nossos pensamentos. Esse livro aqui era curtinho, li super rápido, mas fui parando, porque tinham determinados momentos que eu falava, meu Deus... O que você falou mesmo? Deixa eu ler de novo. Deixa eu entender aqui o que você tá falando. Então, essas são as minhas dicas. Eu acho assim, pra você processar até melhor, sabe? E o Kindle em si, ele é ótimo, porque aí você tem uma infinidade de livros aqui, ó,
que você vai baixando e vai, assim, é ótimo, tá? E suspense, gente. Essa série aqui da Empregada, acho que são 4 livros, porque tem um conto, um pequenininho, Casamento da Empregada, que é entre o 3º e o 4º. Gente, assim, vai, quando você vê, você já leu. Assim, aqueles, vai te acrescentar em alguma coisa? Talvez não acrescente em nada. Mas acho que faz, pra mim, pessoalmente, faz muito bem pra minha mente ler. Muito mais. Me sinto muito melhor do que quando eu fico muito tempo no celular. Então, essas são as minhas dicas. Queria agradecer e falar uma aleatoriedade aqui. No outro vídeo tinha uma vela aqui. É uma curiosidade aqui do Canadá. Muito frio, né? Aqui. Tá até saindo fumaça. Muito frio, então é tudo fechado, tudo vedado. E às vezes você faz comida, alguma coisa, fica cheiro. Então aqui tem essas velas. Essa daqui é até da Bath Body Works. Com 3 pavios, gente. Essa com 3 pavios, ela é maravilhosa, porque ela deixa realmente um cheirinho. Essa aqui de um pavio só, essa daqui também é ótima, eu acho ela uma delícia. Só que ela tem um pavio só. Isso aqui é só para um ambiente pequeno, assim, sei lá, pro banheiro, sabe? Ela deixa um cheirinho bom se você usa no banheiro, pra tomar um banho e tal, relaxamento. E no Brasil, eu já usava umas velinhas cheirosas pra relaxar. Só que aqui, filha, isso aqui tira cheiro da casa. Você acende, deu 10 minutinhos, não tem mais cheiro de nada. 3 pavios, maravilhosa. E no final do ano aqui, tanto no Boxing Day quanto na Black Friday, fica muito barato, porque o preço disso aqui, normalmente, é tipo $30. Eu acho super caro. Mas se você vai nas promoções de final de ano, você paga 14. No Boxing Day, você paga $7 nas de final de ano, que tem um monte de temática. De Natal, sabe assim? Cheiro de canela, cheiro de não sei o quê. $7, gente. Mas as de coleção mesmo, fica 14 no final do ano. E eu já fui e fiz minha festa, porque o ano passado eu fui no dia de $7. Comprei 3. Uma acabou e ficou ainda, ó, tá quase acabando. E a outra também tá desse jeito. As outras 2 eram de Natal. Só essa daqui é essa Ocean, que é maravilhosa, super cheirosa. Aí agora eu comprei sem ser de Natal, porque queria uns cheirinhos diferentes. Comprei 3, até agora só usei uma. Tem 2 que estão fechadas e vale a pena. Então, se você for viajar, porque no Brasil não tem, eu achei que tinha essa loja no Brasil, mas não tem, só vende pelo Mercado Livre e não gostei dos preços, achei superfaturado. Enfim, essa loja é ótima. Se você tá viajando, principalmente no final de ano, eles fazem sabonete de mão a $3, Body Splash por 5. Enfim, as vantagens, né? As vantagens de estar longe, que tem as suas desvantagens também. Mas a gente foca no positivo. É isso. Beijo.